Fala pessoal, esse é mais um Renovation Cast. É um prazer estar aqui levando a palavra do Senhor, mais um podcast abençoado da nossa igreja anglicana Ressurreição Pombos. Aproveitando, deixa logo o teu like, não esquece, curte, se inscreve, comenta aí o que é que você achou desse episódio gratificante. Você está vendo aí, o nome desse episódio aí se chama Adoração. Beleza? É isso aí. Segue a gente também nas nossas redes sociais, Renovation Cast. Também segue a gente no Instagram da Igreja Anglicana Ressurreição Pombos. Esse é o canal da Igreja Ressurreição Pombos, que tem uma playlist exclusiva para o podcast Renovation Cast. Beleza? É isso. E hoje estou aqui. Grande satisfação. Se sinta à vontade, não se sinta pressionada, fique à vontade. Nossa irmã. Uma senhora jovem, né? Posso falar, de 25 Senhora anos. jovem. Ananda Milena da Silva. Deixa eu pegar a filhinha aqui. Filha de Armando José e Maria Lima. Casada com Pedro Xavier. Quem é esse Pedro Xavier? Formada em biomedicina. Atualmente está como líder do louvor da Reis Pombos. Seja bem-vinda, Ananda Xavier. Muito obrigada, Ícaro. É uma honra estar aqui com vocês. E é muito bom esse podcast assim. A gente tá em todas as plataformas, como Ícaro falou. E hoje a gente tá falando sobre adoração, um tema extraordinário. A gente tá recebendo a minha querida e amada esposa, né, Ananda Xavier. E eu também quero agradecer nesse primeiro momento aos nossos colaboradores, porque sem eles seria muito difícil esse programa estar acontecendo. Então quero agradecer a Dabney, do English with Dabney, uma professora extraordinária de inglês, Ícaro. Eu tô precisando começar minhas aulas para poder começar a falar um pouquinho melhor E eu esse não meu vou esperar inglês. virar o ano, não. Vou ter que começar de hoje. Pronto, é isso aí. Não fique de fora. O Instagram dela vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, fala com ela, marca, agenda a tua aula inaugural. E eu sei que vai ser uma bênção, você vai gostar. E você vai começar a falar inglês de maneira fluente. Eu tô precisando, vou fazer também, já vou falar com ela também. E a gente também tem outro irmão amado da gente, que faz parte desse projeto, que é Anderson Alianças. É um irmão da nossa igreja, trabalha com ouro, faz aliança de compromisso, casamento, noivado. Então, se você quer presentear a sua amada nesse final de ano, presentear ela, dar um presente, vai lá, fala com ele, que também vai estar na descrição aqui do nosso programa. Vai lá, entra lá no Instagram dele e já agenda a tua avaliação. Cada material extraordinário, só trabalha com ouro, perfeito o ouro do cara. O cara é muito bom e eu recomendo ele. É isso aí, pastor. Muito bem. De antemão, como a gente sempre começa com nossos convidados aqui do nosso Renovation Cast, a gente sabe que o tema é adoração, mas a gente quer saber, e as pessoas que estão assistindo também querem saber quem é e quem foi a Ananda antes e depois da conversão, de ter conhecido a Cristo Jesus. Amém. Ananda, né? Antes da conversão, né? Não só antes como agora também, é uma pecadora, né? Mas agora, né? Com a graça, né? De Deus, né? Sobre mim, né, e sobre todos, né? Que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Redimida, né? De todos os pecados, né? Encaminhando aí para uma vida eterna, né? Que é uma promessa de Deus, né? Para nós, né? Então, assim, e de acordo com o processo de conversão, né? É um processo. Né? Comigo foi um processo, né? Tem gente que tem aquele encontro, uau, né? No caso, com tu não Deus. veio de berço Isso. evangélico, não nasceu em um lar evangélico. Não nasci de berço evangélico, né? Eu sempre fui de uma família católica. Minha família inteira é católica, né? Exceto algumas pessoas, né? Que eram, né? Evangélicas, né? E ainda continuam, né? Nessa denominação religiosa, né? Mas comigo foi um processo, né? Eu era, né? Da igreja católica, mas eu nunca gostei de igreja. Né? Eu sempre corria de igreja, né? A minha intenção de ir pra igreja era pra ficar na rua. Deus só pega os que correm, né? Deus só pega os que correm e ele pega. Eu acredito que a grande maioria das pessoas eram assim, né? No meu tempo também, antes da minha conversão, eu ia pra igreja só pra ficar lá conversando, fazendo contato com as pessoas. E a gente tem esse primeiro problema, né? A gente acha que a religião é apenas isso. A gente acha que realmente o ir à igreja é algo tão mecânico que a gente realmente não entende, né? E aí acontece esse contato com Deus e parece que muda tudo, né? Exatamente, né? E foi diante desse processo, né?
E aí, eu tive nessa caminhada, né, na igreja católica, né? E justamente quando eu fui fazer a crisma e entrar no Ministério de Louvor da Igreja Católica, aí foi aí que houve, né, a minha saída e conversão, né? Que ocorreu justamente em um lugar inapropriado, digamos assim, que foi numa faculdade. Né? Na minha faculdade que eu me converti, né, justamente na sala de aula, né, com um questionamento, né, de uma aluna, né, de uma colega, né, estávamos em uma aula lá de, não sei se era evolução, alguma coisa do tipo, e entrou num assunto da mulher se submeter ao seu marido, né, e ela dizia que era normal a mulher apanhar do marido porque ela estava se submetendo a ele, né, e que isso era bíblico, né, aí Que eu virei... polêmica tu entrou. Que polêmica! Foi a polêmica da salvação. Aí, justamente, eu me virei para uma colega, né? Que hoje eu considero ela minha mãe na fé, né? E o nome dela é Débora. Né, e eu perguntei, poxa, Débora, isso é verdade? Porque eu conhecia a palavra e para mim aquilo era um absurdo, né? E como ela era evangélica, caminhava na igreja, era casada, e ela disse isso, né? E publicamente, né? Numa sala de aula, né? Aí minha colega disse, não, isso tá tudo errado, eu vou te explicar depois. E aí ela foi me instruindo, eu era católica, né, nesse tempo ainda, e ela foi me instruindo na palavra de Deus, né, até que um dia, né, ela me perguntou, né, se eu aceitava Jesus, né, de acordo com aquela fé, de acordo com aquele aprendizado e tudo que eu tava vendo na Bíblia. No caso, né? foi por conta de uma amizade. De uma amizade que surgiu numa pergunta totalmente equivocada. E o que eu acho interessante é assim, a faculdade é um dos ambientes menos propício para a gente ver uma transformação, uma conversão. Infelizmente, a gente sabe que os ambientes de faculdade hoje, eles são extremamente prostituídos. As pessoas vão para a faculdade hoje com outra intenção e acontecer uma conversão nesse tipo de ambiente é só Deus mostrando o seu poder em qualquer ambiente, em qualquer lugar. E o que eu acho interessante é que tinha uma pessoa instruída do teu lado, porque quando a mulher fala isso e traz esse assunto à tona, dizendo, é normal a mulher apanhar, e a gente sabe que não é normal a mulher apanhar, e ela faz, olha, não é assim, eu vou te explicar direito como é. Então, a submissão bíblica, ela é bíblica, é algo que é fundamental no relacionamento. Submissão não é você ser capacho do seu marido, submissão é você estar debaixo da mesma missão. Então, a gente precisa entender esse contexto verdadeiramente, e que bom que tinha uma pessoa de Deus que pode te instruir e, na verdade, direcionar e iniciar na fé. Então, isso é fundamental. Isso, fundamental. Aí foi a partir daí, né, que eu me converti e comecei a procurar uma igreja, né, fui, né, inicialmente agora, né, da PNL, Comunidade Cristã, né, que é minha casa inicial. E agora, né, da Anglicana, né, caminhando aqui nessa igreja e na fé, né, de Cristo, né? Mas, assim, o que eu acho também relevante, né, frisar, e o que hoje me emociona muito é porque Deus, ele ainda marca encontros, né? E foi justamente isso com essa minha amiga Débora, né? Porque Débora, ela morava nos Estados Unidos, né? E lá ela tava grávida, né? E tinha também uma doença que era incurável, né? Esse é um testemunho que eu creio muito que vai tocar muitas vidas, né? Como já toca, né? Então ela tinha o lúpus, né, sistêmico, e era uma doença incurável. É uma doença incurável, né? Mas não para Deus, né? E lá eles queriam abortar o Davi, né? Lá nos Estados Unidos, né? Não queria que ela tivesse o Davi e até mesmo para ela ser curada. Né? Porque diziam, né? Vai morrer os dois. Então, assim, ela tem uma visão do Senhor. O Senhor falou claramente com ela de que ela teria o Davi, teria a criança e que o nome dele ia ser Davi. Né? Deus revelou que ela ia ter a criança e que o nome dele também. Né? Então, assim, foi aí que ela veio aqui pro Brasil, né? Teve o Davi, tudo normal, né? Pra honra e glória de Deus. Mas aí, o curso que ela tinha, ela fez estética, né? Mas aí, ela não poderia fazer procedimentos mais avançados, né? E precisaria da biomedicina. Então, ela foi fazer a biomedicina, né? O Davi já era grande, eu acho que ele já tinha uns 6 anos. Aí eu disse, poxa, há 6 anos ou mais, Deus já tava bolando alguma coisa pra me encontrar. No caso, vocês são colegas, né, de profissão também, né? Colegas de profissão.
Ela continua na Amigas. igreja também. Ela é de Moreno, né? Ela é de uma igreja de lá. Também de Ministério de Louvor. Massa. Ministra de Louvor também. Da palavra. Fala E em eu creio que ela é louvor. uma missionária Fala também. em louvor, pastor. É verdade. Falando em louvor, a Nanda, ela também é uma das líderes do ministério de louvor e adoração aqui da nossa igreja Ressurreição Pombos. E também juntamente com o Daniel, até agradecendo a Daniel o excelente trabalho que ele vem prestando aqui na nossa igreja. E o pessoal conhece Daniel porque ele tá em quase todos os podcasts aqui, líder de homens, líder de adoração. Então, e agradecer a Daniel também por mais um ministério que ele faz parte, que é também o louvor, junto com a Nanda. Minha líder. Ó, então, Minha líder é a então, Nanda. responsabilidade aqui a Nanda tem. E a gente quer falar um pouquinho, Nanda, sobre adoração, né? O que seria essa adoração? E o que eu acho interessante é que se a gente for na Bíblia, duas coisas, né? A Bíblia fala que Deus ele habita no meio dos louvores, é algo fundamental a gente ter essa reverência com a questão do louvor e adoração. E também é uma passagem bem conhecida quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, né? E aí a preocupação daquela mulher, na verdade, onde é o lugar que eu devo adorar? Como é que deve ser isso? E aí Jesus naquela conversa mostra que não é um ambiente específico, mas é a forma de adoração. E ele fala, né, que Deus ele procura os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Então explica um pouquinho pra gente o que é essa adoração, o que é adorar. Primeiramente, né? Vamos aqui, né, fazer um contexto, né, do que a gente entende até agora, né, sobre adoração. Né, adoração que é um tema tão amplo, né, e tão falado, né, principalmente pelos ministérios de louvor, né, porque é falar em adoração que o pessoal associa logo Louvor. a música. A música. Música, Verdade. louvor. Né, e adoração não é isso. Né, a gente tem a música, né, a dança como expressões, né, de adoração. Mas o que é, né, adoração? Né, o que eu vejo, né, ultimamente são pessoas, né, estudiosos, né, dizem muito que a adoração ela é um estilo de vida. Mas se eu pegar uma vida, por exemplo, aí eu vou fazer uma vida de dieta. Dieta também é um estilo de vida, Isso. Mas não é uma adoração. né? Então, Adoração a qualquer Deus, não, coisa né? eu posso pegar e dizer que é um estilo de vida, né? Então, o que eu acredito é que adoração é uma coisa que vai muito mais além. Então, eu pego, né, a primeira passagem, né, que eu creio que é a primeira vez, né, que a palavra adoração, ela é dita na Bíblia, né, que é justamente quando Deus pede Isaac a Abraão, né? É lá que é a primeira que os estudiosos dizem, né, e o que se relata que é a primeira vez que a adoração aparece na Bíblia, né, que ele vai lá com Isaac, né, no lugar de sacrifício, e ele fala lá a quem está com ele, né, fiquem aí, porque eu e o menino vamos ali adorar e já voltaremos. Aí eu paro e penso assim, voltaremos. Né, ele sabia que ele ia entregar Isaac. Isso. Ele sabia que, no meu ver, assim, se fosse comigo, eu não iria voltar mais com meu filho. Provavelmente nem falaria isso Pois aos seus é. empregados. Mas ele falou, vamos ali adorar e voltaremos. Né? Deus pede Isaac, né, a Abraão. Né? E Abraão, ele tem uma ação de obediência, né, para com Deus. Né? E ali ele entrega, né, ou vai entregar, né, o seu filho Isaac. Né? Então, o que Abraão desenvolve ali é uma ação, né, é uma resposta a Deus. Né? Então, a adoração, na minha concepção e com experiência até agora, é justamente isso. É uma resposta que eu ofereço a Deus, né, a quem eu conheço e posso contemplar, porque eu só posso adorar o que eu conheço. Eu relaciono muito, Verdadeiramente. pastor e Ananda, adoração com sacrifícios. Também. Sacrifícios. Eu consigo identificar isso e também a gente olhando para essa história de Abraão, Isaac, a adoração é uma resposta de obediência a Deus, né? Deus ele pede algo a Abraão, que é o seu próprio filho, e em forma de adoração, Abraão obedece. Abraão vai lá, obedece, e quando ele fala isso aí que nós vamos adorar o Senhor e voltaremos, profeticamente ele estava falando, né? E confiando naquilo que Deus iria fazer. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que Deus iria prover de alguma forma.
Porque ele confiava em Deus, e confiar em Deus e ter fé verdadeira. Por isso que Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Porque é você acreditar sem enxergar. Então ele sabia que Deus queria o seu filho em sacrifício. Ele ia subir. E ele fala, ó, eu sei que eu vou subir para adorar e vou voltar com meu filho. E quando ele chega aqui, o Isaac pergunta ele no meio do caminho, pai, e cadê o cordeiro para o holocausto? Tô com madeira aqui, a gente tá com tudo aqui, tá faltando alguma coisa. Essa conta não tá fechando. Então acho que a criança tava pensando na cabeça dela, né? E ele fala, Deus proverá para si o cordeiro do sacrifício. Entende? Então ele já sabia que Deus, ele tinha fé em Deus, naquilo que Deus iria fazer. Então a adoração é uma resposta de fé e obediência para tudo aquilo que Deus nos pede. Então a adoração é um estilo de vida, como a Nana está falando. A adoração é um estilo de vida, não é só uma manifestação momentânea, mas é um estilo de vida. Quando eu deixo de assistir uma série para orar ao Senhor, quando eu deixo de escutar um repórter para louvar o Senhor, quando eu deixo de deixar Renúncia, né? deixar algumas responsabilidades para pagar aquela conta de luz, aquela conta de água, eu acredito que isso também é adorar o Senhor, é dizer que eu sou servo do Senhor e que eu resplandeço ele de todas as formas possíveis. Exatamente, a adoração é uma resposta. Né? O dízimo e a oferta é uma forma de adoração Com certeza. ao Senhor, né? Pela fidelidade dele para conosco. Não é só louvar. Não é só louvar, não é só dançar. Porque a gente relaciona muito a louvar, pastor e Ananda, quando tá tudo bem, né? Parece que a gente só louva quando tá tudo bem, quando tá feliz, né? E aí, você louva quando tá triste também? Será que você pede também quando tá louvando? É algo tão em espírito e em verdade, né? É quando você fala assim, eu canto, eu louvo e eu adoro. Eu acho que tem 3 diferenças, né? Você percebe quando a pessoa tá cantando e percebe quando a pessoa tá adorando ao Senhor, louvando. É justamente isso. E até tem uma passagem na Bíblia, né, que fala, né? Eu não lembro quem é realmente, né? Mas eles estão na prisão, né? E eles começam a cantar, a adorar o Senhor e as... Paulo e Silas, né? Isso. E as cadeias se quebram, né? Se rompem, né? Aí eles fogem, né? Eles saem. Né? As Tem portas uma se abrem, ele situação, vai né? sair. Aí ele vê que o vigia, na verdade, ia se matar, né? Ele, opa, não faça isso. E aí eles evangelizam E convertem aquele pessoas. centurião, né? E depois o centurião leva ele pra casa deles. E Paulo fala palavras que seriam salvos ele e toda a casa dele. Toda a casa dele foi salva, né? Naquele momento, né? Tem uma passagem, Ananda. Tu ia falar algo? Desculpa. Pode Não, pode continuar. Pode completar. Tem um pastor norte-americano, que ele tem uma frase que é bastante conhecida nas redes sociais aí, né? Que A.W. Tozer. Falei certo? Isso, A.W. Tozer. Isso, Tozer. Isso. A adoração não é a música que você canta, é a vida que você leva quando a música para de tocar. E aí? Eu levo isso pra mim. Anota E aí? essa chave aí, gente. Pega uma caneta, pega um papel. Você que tá acompanhando agora esse podcast até agora, dá um like, compartilha, aproveita, pega um papel, uma caneta e anota essa mensagem. Anota essa frase aí. Adoração não é a música que você canta, tá? Adoração não é a música que você canta, é a vida que você leva quando essa música para de tocar. Uau, que chave, né? Que frase, hein? É forte, é forte. É forte ela. Né? E ultimamente eu tava assistindo um podcast que eu achei muito interessante, né? Uma frase de Brunão Morada. E ele falava o seguinte: Jesus, ele escolheu 12 homens para tocar o mundo e nenhum deles era músico. Que coisa Eu interessante. lembro disso que ele falou. Eu E lembro. tem muito a ver, né, com essa frase aí, né, que vocês falaram, né? Adoração não é o que você canta, é a vida que você leva quando a música para de tocar. E é justamente sobre isso, né? Sobre o que a gente tava falando, sobre uma vida de adoração, uma vida de resposta ao Senhor, né? Uma vida que a gente leva como realmente um estilo de vida, que é em resposta a quem Deus é, né? Então, assim, quando eu tô num ministério de louvor, no púlpito, né, louvando, né, adorando ao Senhor, aí o que é que eu vou fazer quando a música acabar? Quando o culto acabar ali, Não é? né? O que é que eu vou fazer? Né? Então, assim, quando o culto acaba, né, quando a música acaba, né, eu justamente falo nessa frase, o que é que vai me sobrar? Relacionamentos, frutos e ser encontrado fiel pelo Senhor. Então, ou seja, é o estilo de vida, né? A música, ela não é a própria adoração, mas é uma forma de expressão, né, de resposta a quem Deus é.
né? E, por sinal, muito importante, né? Eu não falo que a música, ela se compara aos outros tipos de expressão, né? Porque a música, ela é importante para o Senhor. Eu creio que a música, ela tem um potencial relevante, né, para o céu, né? Até porque lá os seres viventes estão a todo tempo. Santo, santo, santo é o Senhor, Verdade. né? Lá no céu, por exemplo, não tá tendo um culto, palavras. Eles já estão expressando essa música através de louvores, né? Através de voz, né? Que é uma forma de adoração, né? Jesus, quando ele vai pro Monte das Oliveiras, antes de ir para lá, ele canta um hino na ceia. Davi, quando volta com a Arca da Aliança, ele vem ao som de música e dança. Então eu não posso diminuir a música também. Talvez seja por isso também que associam tanta adoração à música. Mas não se deve associar, né? Mas ela é um fator muito importante, né, para adoração. O Né? louvor, E a música, ela consegue unir todos os pecadores para que a gente faça uma única voz em adoração ao Senhor. isso, a comunhão dos santos, Exato. né? E já frisando nesse detalhe, né, que a gente começou a falar, né? Deus, ele vai falar lá, creio que no Velho Testamento, sim. Ele vai falar que quer retomar o tabernáculo de Davi, né? E assim, o que era, né, o tabernáculo de Davi? Era uma tenda simples, né, que tinha a Arca da Aliança, né, a presença de Deus. Mas o que foi que Davi fez? No tabernáculo de Moisés, lá tinha sacrifícios de animais. Mas o que é que tem de diferente no tabernáculo de Davi? Ele coloca levitas para se revezarem 24 horas por dia, 7 dias da semana, para oferecer ali sacrifícios de louvor, né? Então, Deus, ele fala que ele quer retomar esse tabernáculo de Davi, né? Então, o que a igreja tem que ser hoje como realmente um centro de adoração, né? Pessoas, né, com um coração sincero, né, que é essa nossa capa, né, um coração sincero, que carregam a presença de Deus, Arca da Aliança, né, que estão ali todos os dias, todas as horas, em constante adoração a Deus, com sacrifícios de louvor. Amém. Glória Né? a Deus. Eu acho essa frase muito interessante, né? Tá no Novo Testamento, que realmente é falada essa profecia, né? Que Deus ele quer reerguer o tabernáculo de Davi. E a gente para pensar, né? Por que não o tabernáculo de Moisés? Por que não o templo de Salomão, que foi o mais suntuoso, o mais belo, o mais bem preparado, na verdade, né? Então, o que eu acho interessante é que Deus estava querendo frisar que não são as coisas que a gente pode colocar, não é a beleza ou exuberância. E aí Deus escolhe o tabernáculo mais simples, que é o de Davi. Mas a grande diferença do tabernáculo de Davi está na humildade e na busca pela presença. Então, a gente vê que no de Moisés, o tabernáculo ele tinha 3 compartimentos diferentes. E no compartimento do que é o chamado Santo dos Santos, apenas uma pessoa tinha acesso à presença de Deus direta. E o que Deus estava querendo mostrar é que no de Davi, o tabernáculo, ele ficava a Arca da Aliança, ele ficava no meio do tabernáculo, lá no meio, e ficavam todo mundo em volta da Arca da Aliança adorando. Então, Deus ele queria mostrar que ele não era um Deus que estava restrito a apenas algumas pessoas, mas quando a gente busca ele em espírito e verdade, quando a gente deseja estar na presença dele, todo mundo tem acesso 24 horas e é de maneira simples, de maneira humilde. Não precisa de grandes coisas para você encontrar Deus. Você vai encontrar quando você buscar de todo o coração. É isso que Jeremias fala, né? Então isso é fundamental para a gente entender. Amém. Glória a Deus. Ananda, tem alguns louvores que me marcam muito, sabe? Algumas frases, alguns versos de louvores que me marcam muito. E eu comecei a meditar também com esses louvores. Por exemplo, tem um louvor, pastor, que eu acho que é de Isaías, Bondade de Deus. Que tem um verso que fala: desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. A gente não pode cantar isso da boca pra fora. A gente tem que realmente viver aquilo que a gente canta. E é com isso que eu gostaria de fazer essa pergunta. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Como é que isso funciona? Jesus, ele vai dizer que a árvore é conhecida pelos frutos, né? Então, assim, se ele fala que ele é a videira e nós somos os ramos, não tem como um ramo ser
indiferente à árvore que ele está enxertado, né? Então, assim, quando eu me conecto com Deus, quando eu estou em acessibilidade a Deus, né, eu vou fazer, né, o que diz a palavra, né? De mim vai ser gerado os frutos do Espírito Santo, né? Bondade, fidelidade, domínio próprio, alegria, né, paz, enfim, os frutos do Espírito Santo, né? E eu comparo também com um espelho, né? Porque quando eu vejo a minha face no espelho, né, eu vejo também aquele que me criou, né? E aquele que me criou, ele reflete sobre mim e eu derramo pelos outros, né? E aí eu também trago o exemplo, né, de João Batista, né? Porque ele se parecia tanto com Jesus, tanto com o Messias que eles aguardavam, né, que eles perguntavam realmente quem tu és, né? Aí ele sempre vai dizer: eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo, né? De tanto que ele parecia com Jesus, né? Eu uso até o lema, né, do Jesus Cop, né? Somos todos cópias de Jesus, né? Aqueles que aceitam, né, e reverenciam, né, o seu nome. Então, o que eu adoro, eu tendo a me tornar semelhante a ele. É verdade, isso é muito importante, né? E até uma afirmação do mesmo pastor, né? A.W. Tozer, ele fala sobre isso, né? Que nós nos tornamos semelhantes àquilo que a gente adora. Então, aquilo que a gente contempla, aquilo que a gente adora, a gente começa a se tornar semelhante. Aí a gente começa a trazer vários exemplos que eu acho bem interessante, é que a gente pega uma criança, um filho, ele começa a tentar se parecer com a mãe, ela começa a querer usar o salto da mãe, porque ela reverencia aquela pessoa que cuida dela, aquela pessoa que tá sempre do lado dela. Os filhos começam a querer ser parecido com o pai, querem passar creme de barbear na cara para fazer a barba, mesmo sem ter barba, porque eles querem se tornar semelhantes. Eles começam a pegar os trejeitos dessas pessoas. Tem um estudo de psicologia que é bem interessante. Ele diz que nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. Ou seja, as 5 pessoas que você mais convive todos os dias, você vai começar a se parecer com essas pessoas. Você vai começar a pegar os trejeitos dessas pessoas. Então, a gente olhando para a Bíblia, o que eu acho interessante é que quando Judas foi entregar Jesus, foi necessário ele marcar um sinal que ia identificar quem era Jesus. Por que ele fez isso? Porque os discípulos contemplavam e adoravam tanto Jesus, caminharam tanto com ele, se tornaram parecidos com Jesus. Se tornaram semelhantes ao ponto de Judas ter que ir lá e beijar Jesus. Porque senão eles não saberiam quem é Jesus, porque eles pareciam tanto. Então, é isso que acontece na nossa vida. Aquilo que você adora, aquilo que você contempla, você vai se tornar semelhante. Trazendo exemplos práticos, por exemplo, se você adora e contempla só questão financeira, só dinheiro, a sua vida vai ser uma eterna busca por ter mais recursos, você vai viver querendo trabalhar, ganhar mais dinheiro. Os seus relacionamentos serão relacionamentos baseados em condição financeira. Então, se você vê que uma pessoa ela pode lhe beneficiar de alguma forma financeira, com contato, com influência, você vai querer fazer amizade com ela. Os seus relacionamentos vão se basear nisso, porque você se torna parecido àquilo que você contempla. Se você é uma pessoa que foi criada num ambiente apenas de muito conhecimento, muito estudo, você começa a contemplar a tal ponto o conhecimento, o estudo, que os seus relacionamentos é baseado nisso. Então, se você conhece uma pessoa que ela fala errado, fala mal de quê, começa a falar coisas erradas, você não se relaciona com esse tipo de pessoa. Porque o seu Deus se tornou a sabedoria e o conhecimento, e você começa a desprezar pessoas. Então, nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. E é por isso que Deus, ele frisa muito, Jesus ele fala sobre isso, que nós não podemos servir a 2 senhores. Ele é bem enfático. E ele assemelha o dinheiro a um Deus. Porque ele fala que você vai agradar um e desagradar outro. Porque quando a gente começa a adorar outros deuses, a não ser o Deus verdadeiro, a gente começa a perder o foco. A gente começa a colocar outras coisas no lugar que deveria ser apenas de Deus. Talvez é o seu ego, talvez é o seu eu. Você pensa tanto em você que você esquece das outras pessoas, você se esquece de colocar Deus de uma maneira central na sua vida. E é por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente está adorando, né? O pastor Pedro falou algo sobre 2 senhores e me fez lembrar de uma época. Eu sou músico
também toco, sou trompetista. E me fez lembrar de uma época onde eu tava na época do mundo, onde tinha a época de festas carnavalescas, e a gente ensaiava tanto que eu acredito que existe uma frase que todo músico leva pra você, independente de ser de igreja ou não, é que a prática leva à perfeição. Sim, sim. Então, eu acho que o espontâneo, o algo espontâneo, o praticar tanto, é algo que a gente tem que levar também para dentro da igreja, essa cultura de praticar, porque a gente tem que, como é que é o processo, musicalmente falando, Ananda? Eu sou músico, é uma pergunta de músico, de membro para líder. Já tô Eita. aproveitando a oportunidade, né? Tem que aproveitar. Então aqui vou perguntar. Vamos lá, se eu não souber, a gente pesquisa. Como é que é o processo da gente deixar de cantar e sim adorar? Eita. Como é que a gente faz? Não é só decorar a letra, né? Do louvor. Não é só decorar a letra de louvor, né? Porque decorar uma coisa, eu posso decorar qualquer coisa, né? Deus nos deu essa sabedoria. A Bíblia Nessa- todinha o cara consegue decorar, né? Exatamente. Eu não, porque eu não tenho essa mente. Mas assim, levando em consideração essa pergunta, né? Isso é linkado a como ser, né, esse ministro verdadeiro, né, de adoração. Né? Porque quando eu sou um ministro de adoração, eu tenho que ter cuidado com duas coisas, né? Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas, que é ter essa intimidade com Deus para saber o que ele quer fazer e em que momento ele quer fazer alguma coisa. Isso é o fluir, né, do Espírito Santo. Né, quando eu tô lá ministrando um louvor, porque o louvor, ele não é só ministrado por música, por voz, né? Porque instrumentos também ministram. Né? Teve até um dia, esses dias no louvor lá da nossa igreja, que a bateria me ministrou profundamente, só a bateria, né? E Deus falou ali através da bateria, né? E eu já escutei muitos testemunhos de pessoas que foram ministradas através de instrumentos e não só através da letra de música, não só através de voz, né? O Então próprio assim, Davi, né? exatamente. Expulsou espíritos Tocando harpa, né? tocando a harpa. Exatamente. Então, assim, Deus, ele é um Deus de particularidades, né? Ele vai atuar de forma diferente com pessoas. Ele não atua de forma igual. Ele é um Deus dinâmico, é um Deus criativo, né? Então, ele vai atuar conforme o entendimento de cada pessoa, né? Então, ele vai atuar através de instrumentos, através da voz, né? E é esse cuidado que eu tenho que ter, né? Porque se eu entendo de Deus que ele ali quer atuar através de instrumentos, para de cantar. Né? Isso também tem a ver com o que a gente estava falando de Abraão, que é a questão de obediência. Então, primeiramente, esse amor a Deus e saber o direcionamento dele e ter ali constante relacionamento. E segundo, ter amor às pessoas. Ama o próximo como a ti mesmo. É Aí eu ter trago aí os essa dois. sintonia, né, Ananda? De saber que a bateria Exatamente. tá ministrando e não você. Exatamente. Entendeu? aí- Porque tudo é particularidade. É verdade. E aí, puxando a sardinha para o meu lado, né? Que eu gosto desse ambiente da palavra, né? Então, assim, a adoração, e a gente tem que entender que o nosso objeto de adoração não é um objeto, é uma pessoa, entende? Deus, o Espírito Santo e Jesus, eles são uma pessoa, e como pessoa, a gente precisa se relacionar com ele. Então, quando a gente cria esse ambiente de relacionamento e de intimidade, eu consigo expressar uma adoração verdadeira de uma maneira natural, porque eu tenho intimidade, entende? Então, é isso que acontece. Eu não tenho que... eu tô casado com a Ananda, eu não vou pegar um livro para aprender quem é a Ananda ou sobre a Ananda. Não, eu preciso me relacionar com ela, e é no relacionamento que a intimidade é gerada e é construída, e aí eu consigo adorar, eu agradar a ela, porque eu conheço ela, porque eu tenho intimidade com ela, porque eu tenho um relacionamento com ela. Então, se eu quero adorar a Deus verdadeiramente, eu preciso conhecer ele. Eu preciso me relacionar com ele. Eu preciso ter intimidade com ele. Então, através de um cantar um louvor, eu consigo expressar a adoração verdadeira se eu tenho intimidade com ele. A partir de um toque de guitarra ou de um toque de teclado, eu consigo expressar essa adoração ao Senhor se eu tenho intimidade com ele. Entende? Então, é muito isso que nós precisamos ter. Não é fazer de maneira mecânica, mas é a busca pela intimidade
que faz com que a adoração seja algo espontâneo. Não se preocupar só com a técnica, né, Ananda? Não, técnica não é o mais importante. Né? O mais importante é o espiritual. Né? Porque mesmo sem instrumentos, só com uma voz eu posso tocar uma pessoa. Com um instrumento eu posso tocar uma pessoa. Então não tem a ver conosco, tem a ver do agir de Deus, né? E ele vai agir através de qualquer coisa. Então se eu hoje decidir que eu não vou mais servir ao Senhor, ele vai levantar outra pessoa e vai tocar aquelas vidas, entendeu? Assim, a obra do Senhor, ela nunca vai deixar de se fazer porque não tem o que a gente acha que precisa ter. Né? Porque ele é suficiente, ele é único, ele é Deus, ele é supremo. Não é essencial, mas é preciso, né? A técnica, ela é importante, até porque, né, na parábola dos talentos até, o Senhor fala que a gente tem que multiplicar os talentos, né? E eu creio que isso também tem a ver com aperfeiçoar, né? Então, se o Senhor, ele me deu o dom, né, de cantar, né, de ministrar louvor, eu não vou me acostumar com a média e ser uma pessoa medíocre. Isso não é ser cristão, isso não é ser de Deus. Eu tenho que evoluir ali, sim, em técnica, tenho que evoluir nessa parte que é a principal, que é o espiritual, que é relacionamento com Deus. Né? Mas relacionamento também não exclui a técnica. Um não exclui o outro. Mas um é mais importante do que o outro, né? Que no caso é o espírito. É o casamento, né? É o casamento, na verdade é o casamento, porque a técnica, ela tá ligada à excelência naquilo que a gente vai fazer para o Senhor. Se a Bíblia fala que tudo que a gente vai fazer para Deus, a gente tem que fazer o nosso melhor, então, nas minhas capacidades técnicas para tocar um instrumento, para usar o meu dom, o meu vocal, eu preciso melhorar para fazer com excelência, porque se fosse para fazer para outras coisas, vamos supor, do mundo, eu iria querer fazer o meu melhor para poder me sobressair numa empresa ou onde eu tiver. Eu quero fazer o meu melhor. Então, porque para Deus eu vou fazer, vamos supor assim, aquela expressão, o meia boca, entende? Então, a técnica, ela é muito importante, que a gente tem que fazer sempre o nosso melhor, então tem que estar me aperfeiçoando, mas o espiritual, o relacionamento, ele ainda se sobressai, porque é fundamental, entende? Então não adianta você ter belas palavras para sua esposa, dar várias declarações de amor, se os seus atos e as atitudes não correspondem àquilo que você está falando, entende? Verdade. Né? E... Ia falar? É porque eu tô tentando várias perguntas aqui. Várias perguntas. Vou aproveitar a oportunidade. Então, assim, já que a gente entrou nessa parte de música, né? De louvor, de ministração, né? Eu creio que é importante também a gente frisar algo, né? E eu gostaria que vocês me dissessem, né? O que vocês acham, né? Disso que eu vou falar agora, né? Que a música... E a pergunta é pra gente. Passou a ser a entrevistadora agora. Ela jogou pra gente agora. A música, né, a ministração, ela é uma arma poderosa, mas também é perigosa. Né? Concordo. O que é que vocês acham sobre isso? Eu acho que eu vou jogar a bola já fazendo outra pergunta. Como é que a gente identifica quando é adoração a Deus ou não? Né? Como é que a gente sabe que aquilo é... essa palavra é muito forte, que muitas pessoas não gostam de usar, mas como é que a gente sabe que isso é uma manipulação? Pode ser uma manipulação. Exatamente. Porque assim, se Pedro pregar, eu não vou me lembrar da pregação. Minha mente é muito ruim pra lembrar dessas coisas. E eu creio que seja com todo mundo. Ninguém vai lembrar de uma pregação por completo. Cara, não é um HD. Uma música é diferente. Né? Uma música, ela é uma arma poderosa para você tocar e enraizar ali alguma coisa na vida daquela pessoa. Né? É uma arma realmente de poder. A ministração, ela conecta mais, né? É que nem digamos que fixa mais. O ministro Daniel, né? fala, é o arado, né, que prepara para a palavra. Então, se não tiver o arado, a palavra não entra. Então, o louvor é o que prepara a terra. Se não for um louvor de adoração ao Senhor, a palavra, ela não entra. Eu acredito. Essa analogia. Eu creio que arado. pode ser uma via de mão dupla. Mão dupla, né? Porque a gente tá falando, né, que eu não posso adorar o que eu não conheço. Como é que eu vou conhecer uma música se eu não conheço a Deus, se eu não conheço a palavra? Tá entendendo? Eu creio que uma auxilia
a outra. O louvor auxilia a ministração da palavra e a palavra é o que constrói, né, um louvor. Um louvor é feito da palavra. Tá entendendo? Entendi. Um louvor, ele vem da palavra, né? Vem do que Deus quer expressar ali. Né? Então eu creio nessa via aí de mão dupla. Já que vocês... A gente passou, pastor, por uma série do Filho Pródigo, lembra? Que a gente passou na Race sobre... Sim. E a gente louvou muito aqui na Igreja Anglicana Pombos, um louvor chamado Eu Era Órfão. É muito bom. É muito lindo. E esse louvor me tocou muito, porque eu tinha um sentimento de orfandade. E Eu Deus também. colocou pra mim aquele louvor e eu fiquei meditando muito aquilo. Meditando. E eu acredito que se não fosse o louvor, eu ainda era órfão. Literalmente. Porque eu comecei a pensar nas minhas atitudes, igual ao filho pródigo. De querer se sobressair, de querer ser independente. Entendeu? E de não realmente aceitar a paternidade de Cristo. Então, eu tava ali louvando, cantando o louvor Eu Era Órfão, mas eu queria era viver aquilo que eu tava cantando. Tá entendendo? Então, acho que a gente tem que nem o pastor norte-americano fala, né? A gente tem que começar a adorar o Senhor quando a música para de tocar, né? Para de tocar. Exatamente. Né? E voltando a outro ponto, né? Que a música, ela é algo também que pode... Algo destrutivo, né? Algo perigoso, né? De se viver. Né? Porque, como eu falei, né? Para um ministro de adoração, por exemplo... Mas eu creio que para todos aqueles que servem a Deus, né? Primeiramente, a gente ama a Deus com relacionamento. E o segundo, a gente ama pessoas. Né? E quando eu amo as pessoas, Ícaro e Pedro, eu não abuso delas. Entendi. Entendeu? Eu não uso da música para mover o sentimental pela minha força. Porque tem ministros de louvor que forçam a adoração. Né? E a adoração não é algo forçado. Né? Tem gente que acha assim, que a adoração, tá o ministro de louvor lá, e a adoração, ela é horizontal, do ministro para a igreja. Mas eu acredito que a adoração, ela é vertical. Eu adoro a Deus e Deus age na igreja. Isso. Porque ele faz o que ele quer. Eu não faço o que eu quero. Tá entendendo? Então, assim, eu não abuso das pessoas. E se voltando para mim, como ministra de adoração, né, como ministra de louvor, né, eu não me torno um produto. Porque, assim, existe uma linha muito tênue entre a dependência de Deus, entre a verdadeira adoração e, ao mesmo tempo, com orgulho, com ego do ser humano. Sim. Né? Por isso que a música, ela é uma arma assim tão sedutora e perigosa ao mesmo tempo. Porque tem isso de eu querer manipular as pessoas e as pessoas, de certa forma, ou mesmo sem quererem, me manipular e eu me tornar um produto para elas. Ou seja, a técnica, a voz, ela se torna mais importante do que a ação de Deus, do que o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então tem essa linha que é muito fina, realmente, né, em que o ministro de adoração e as pessoas que servem ao Senhor, né, principalmente aquelas que estão expostas, né, diante do altar, né, para justamente ter esse primeiro ponto, que é o relacionamento com Deus, né, e saber que tudo provém dele, né, e que diante ali daquelas pessoas eu não sou um produto, mas eu sou um instrumento comprado por Deus, pago por ele, né, para agir, né, e ser atuante na igreja, né, através dele. Amém. O que eu acho interessante sobre essa pergunta que você fez pra gente é assim, 2 pontos. O primeiro ponto é que a Bíblia fala que as palavras ela têm poder para vida ou para morte. Então aquilo que a gente declara tem muito poder, a gente não imagina o quanto as palavras têm poder. Então, o louvor, a música é uma declaração com a melodia. Então, quando a gente começa a repetir muito aquele tipo de música, aquilo vai começar a gerar um poder de transformação na minha mente e vai gerar uma mudança na minha forma de agir, de pensar, no meu coração, entende? Então, o louvor ele é muito poderoso porque o louvor ele geralmente está atrelado à palavra de Deus. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Então, independente se a palavra está sendo ministrada, cantada, ou enfim, de diversas formas. Mas quando a palavra está sendo exposta, e é através da música com melodia,
é uma forma de aumentar a minha fé e de eu receber talvez uma promessa que foi colocada no louvor, receber uma chave para uma transformação. Então, essa música Eu Era Órfão, ela girou uma chave na sua vida porque ela pegou um princípio da palavra transforma e começou a massificar no seu coração, e você declarando isso gera um poder de transformação. E é por isso que é muito poderoso o poder do louvor, tanto para o bem, como também para a música em si, para o mal. Então tem muita música que as pessoas estão cantando aí, que está, na verdade, destruindo a sua imagem, destruindo a imagem da mulher, da família, da base cristã. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está declarando, né? Então, e uma coisa que eu queria que a gente refletisse e me veio na minha mente agora é que se a nossa vida fosse uma música, se nosso estilo de vida, a nossa forma de viver fosse uma música, que tipo de música seria a sua vida? Que tipo, talvez, de estilo seria a sua vida, a sua música? Será que seria um funk? Será que seria, sei lá, uma música depravada? Será que a sua vida seria uma música que traz paz no coração da pessoa? Como é que seria a música da nossa vida? Entende? Eu acho que isso reflete muito como está o nosso relacionamento com Deus. Entende? Acho que a gente poderia parar para refletir um pouco sobre isso, né? Parar sobre mais como é que eu tô vivendo a minha vida, né? Se as pessoas fossem ouvir a música da minha vida, será que isso ia atrair as pessoas? Será que eu teria vergonha de mostrar a música da minha vida para as pessoas? Será que a minha esposa poderia ouvir minha música? Meu pai, minha mãe poderia ouvir a música da sua vida? Ou essa música da sua vida teria que ter muitos cortes? Muito aquele pi que a gente bota quando sai algum palavrão. Como é que seria a sua música, né? Isso foi forte. Foi forte. Deixa todo mundo reflexivo, né? Eu tô refletindo. Reflexivo. Tô pensando. Cada um responde aí, deixa comentário Deixa aí. comentário. Deixa os comentários aí. Comenta aí, compartilha essa mensagem, vai curtindo aí pra abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero deixar uma pergunta pra Ana. Aproveitar a minha Eita. líder, né, pastor? Deixa eu perguntar. Aproveita. Tu já identificou algo que não era de Deus? Já? Já. Como é que a gente se comporta com isso? Assim, a gente, claro, né? A gente tem que apontar. Como assim? Apontar? Ou apontar, o que eu quero dizer assim, não deixar que essas pessoas consigam. Tá muito fincado na minha cabeça a questão de manipulação. Deixar manipular? Assim, em relação a essa pergunta, né, o que eu entendi que algo que não era de Deus é, tipo, quando você tá lá ministrando oração e algo vem à sua mente, mas você percebe que não é de Deus. É isso. Sim. Porque justamente eu acho que isso é aquela luta, né, entre carne e espírito, né? Isso. E que o lado que você alimentar mais é o lado que vai vencer, né? Então se trata disso, né? Se eu vou acreditar naquelas vozes que eu estou ouvindo ou não, né? Então, assim, só pra refletir sobre isso, né? Quando tu me perguntou se eu já senti que não era de Deus, né? Foi justamente quando eu tava ministrando louvor, uma das vezes, na verdade, né? Que já aconteceram muitas vezes, né? Porque sempre vai ter algo que vai tentar romper a sua adoração. Sempre vai ter. É uma luta espiritual, né? É uma luta espiritual. Né? Então, assim, eu tava ministrando louvor, né? E justamente era um louvor sobre mexer realmente com o sentimento, né, das pessoas, né? Aquilo que eu citei sobre abuso, né? Às vezes você tenta forçar uma adoração que ali não existe, sabe? Porque às vezes você tá ministrando e a igreja tá lá toda parada, sabe? Sem ação nenhuma. Aí você pensa que às vezes o problema só é você e você quer forçar, quer mexer com o sentimento, quer que haja o Espírito Santo ali, só que às vezes não vai ser vontade de Deus e ele não vai querer, e aí? Exatamente. Sabe? Então, assim... Não depende da gente, depende de Deus. É tudo sobre Quem ele. tem que agir é ele, não a gente. Exato. É tudo sobre ele. Né? Então, ao mesmo tempo, né, que vai haver situações em que a igreja vai estar queimando. E você tá apagado. Já passei por essa situação. Já. Já. Eu também. Aí eu saio, meu Deus, que culto horrível eu fiz hoje.
você fica Que culto pensativo, horrível meu ao Deus, o que é Senhor. que tá acontecendo comigo? Né? Né? Todo mundo queimando, pulando, dançando e você lá, assim, acabado, sabe? Ou às vezes você com tanta sintonia Isso! Mas E a o pessoal igreja não. parado. e você quer passar aquilo, mas eu acredito que é essa questão aí de sintonia, a igreja, Deus, a gente que tá no púlpito de Deus, eu acho que é questão pessoal, né? A adoração é pessoal, é o que Nito falou. A gente não tem que adorar para quem tá nos vendo, a gente tem que adorar a Deus. Então, se a gente tá sentindo aquilo ali entre eu e ele. Agora, se ele permitir que a gente passe, compartilhe essa intimidade com a igreja, aí sim. Aí sim. Tem coisas que é particular. Tu A Bíblia concorda? fala que é um culto racional, né? É algo que vem de dentro pra fora, né? Porque às vezes algo vai ser só ali, por fora, né? Mas dentro tá vazio, sabe? Mas o culto, né? A Bíblia fala pra gente apresentar um culto racional a Deus. Então, o que eu expresso com o meu corpo, o que eu expresso com a minha voz, né? Tem que ser algo que vem de dentro. Não pode ser algo só exterior, mas tem que vir do interior, né? Então, foi justamente nesse culto, né? Que algo veio ao meu coração, que eu tava vazia, que eu não servia pra nada, que eu não sabia mais adorar, que eu não sabia mais fazer um louvor. Inclusive eu errei nessa música, né, com esses pensamentos todos na minha mente, mas eu sabia que não era de Deus esses pensamentos, né? E realmente na hora eu repreendi. Tá repreendido em nome de Jesus, Amém. né? Porque eu sabia que não vinha, né, de Deus, né? Sabia que a parte era a outra, né? A parte interessada, né? Porque essa parte interessada só quer pegar os interessados, É verdade. né, em cumprir, né, a palavra de Deus. Então essa foi uma experiência que eu já tive, né, em meio à adoração, mas que as vozes, né, queriam parar tudo aquilo ali, e não só aquilo, mas também a minha vida, né, de adoração. Exato, assim, sempre vai ser essa batalha, né, da carne contra o espírito, né, e o inimigo ele vai tentar fazer de tudo, né, pensamento, sofisma, para tentar parar a nossa verdadeira adoração ao Senhor, né, porque quando a gente adora verdadeiramente, em espírito e em verdade, isso incomoda, entende? E o inimigo ele vai só tentar parar, vai tentar botar esse engano na nossa mente, vai tentar dizer que a gente tá querendo forçar algo e, enfim. Mas é essa batalha espiritual que a gente só consegue vencer quando a gente realmente tá se fortalecendo espiritualmente, né? Quando a igreja e as pessoas tiverem o entendimento de que aquele ambiente, aquele lugar na igreja que a gente vai, não é para ser um louvor agradável para mim, mas é algo agradável para o Senhor, entende? A gente vai lá para adorar a Deus. Então tem muita gente, eu não gosto desse louvor. Beleza, mas não é pra você. O louvor é pra Deus. Então, tá tudo certo, né? Então, as pessoas têm que mudar o entendimento. Eu vou pra aquela igreja pra ouvir uma música legal. Não é. Não é. Você tá indo com a motivação É uma errada. igreja ou uma raid, né? Não é uma rádio. Bota na É rádio. um ali, bota na palco, rádio, né? Escuta o que tu quer. Um palco, um show. A igreja realmente é um ambiente de adoração. Você vai lá pra adorar o Senhor. Então, através daquele louvor, você vai adorando. Se você não gosta daquele louvor, vai no teu coração, vai adorando o Senhor, vai engrandecendo o nome dele e vai gerando essa atmosfera de adoração, independente daquilo que está sendo tocado ou ministrado lá. A gente precisa gerar essa atmosfera e esse ambiente de adoração. E isso começa muito antes com a nossa vida, como a gente falou muito aqui, foi bem frisado aqui por Ananda, que a adoração não é uma música que a gente canta, mas é um estilo de vida que a gente leva, né? E aí, Ananda, a gente acha interessante, e a gente queria passar para você mais essa pergunta aqui, que você pudesse deixar algumas indicações, né? De literatura cristã, de podcast, de pastor para seguir, de cantor para seguir, que você falasse tanto na área da adoração ou não. Você fica bem livre para falar sobre algumas indicações que a gente precisa ler, assistir ou ver. Vamos lá. Em relação a livros, eu ainda tô me adaptando. Meu A querido leitura. esposo, ele tá tentando me ajudar. Ele tem uma dica aqui, tem uma dica aqui no episódio, no podcast. Qual é a dica pra No ler? primeiro episódio eu falei, né? Se você quer aprender a começar a ler, a gostar de ler, você só vai aprender e a gostar lendo. Tem que ler. Tem que ler. Tem que começar. Não tem como você mudar essa mentalidade sem começar. Então, comece. Pois é, mas, gente, tenham pessoas que estimulam. Porque às vezes tem batalhas que a gente não consegue vencer sozinho, né? Verdade. Então aqui, tem alguém me ajudando. Amém. Porque eu nunca gostei de ler.
Nunca gostei de ler. Mas a gente não faz só o que a gente gosta, né? Tem alguns livros que eu já li. Um que me tocou bastante foi Até que Nada Mais Importe, de Luciano Subirá. Top. E já que a gente tá falando sobre adoração e eu adoro o que eu conheço, né? Tem um que eu comecei a ler, mas é muito bom, né? Que o título dele é Quem é Jesus, de Alessandro Vilas Boas. Sobre podcast, eu indico muito podcast de Renovation Cast. Renovation Cast, com certeza, minha gente. Além do Renovation Cast. Não deixem de ver todos os nossos capítulos Renovation Cast. Muito bom. Mas também sobre adoração, né? Uma pessoa que eu admiro muito, né? A Tamires Garcia, né? Então ela tem um podcast, né? No Jesuscope, né? Muito massa sobre adoração, sobre liderança, né? Ela fala muito sobre liderança que corromperam a vida dela e ela teve que se reestruturar, né? Isso interrompeu a adoração dela, né? Mas ela soube recuperar essa adoração, esse espírito adorador. Não vou dizer como, né? Vocês têm que assistir o podcast, É isso aí. né? Tamires Garcia. E é isso, eu acho. Muito bom. Na verdade, são dicas preciosas. Todas essas dicas que os nossos convidados eles trazem pra gente aqui, é importante que a gente possa estar consumindo, né? Então esse Até que Nada Mais Importe, eu já li e tô relendo. Então assim, ele é extraordinário esse livro. Ele é extraordinário. Fala sobre um lugar, um ambiente de busca pelo Senhor, até que nada mais importe. Que é a adoração. Que é a adoração. É você entrar num lugar de satisfação em Deus, que as outras coisas se tornam secundárias. Então, é fundamental. Então, quem ainda não leu, leia, porque é muito bom. É extraordinário. Os podcasts também, eu super indico, o Renovation Cast e o de Jesus Cop também é extraordinário. Amém. É isso aí. Exatamente. Gostaria de agradecer Eu que agradeço. essa aula, essa conversa tão edificante, por ter aceitado o convite. Amém. Eu sei que tem muitas lutas que nós passamos para chegar até aqui, Com mas certeza. pela honra e glória do nosso Senhor Jesus, estamos aqui levando essa palavra, esse ensinamento e esse compartilhamento de momentos de vida com Cristo, de caminhada com Cristo. Eu gostaria de deixar para você aí esse último momento e deixar para os telespectadores uma última mensagem sobre adoração, sobre louvor, agradecimento. Pode ficar à vontade, Ananda. Eita, não estava preparado para esse momento? Mas eu agradeço, né, a vocês, né, equipe Renovation Cast, né, da minha amada igreja, né, e novamente eu friso, assistam todos os nossos episódios, que vai ser bênção, né, nas nossas vidas, né, e sobre adoração, né, eu friso, né, o que Jesus falou, né, a mulher samaritana, né, em espírito e em verdade, né, que nós possamos adorar em qualquer lugar, né, em espírito e também em verdade, né, conhecendo quem ele é, né, o Deus de Israel, né, o Messias, o nosso Jesus, né? Então eu acho que creio, né, que isso é a base, né, de tudo, né? Porque se ele é pleno, nós também seremos plenos, né, com a presença dele em nós, né? Amém? Amém, amém, amém. Muito obrigado. Você que chegou até o final aqui do nosso podcast, assista os outros episódios aí. Se inscreve aí no nosso canal aí, ativa o sininho de notificação, porque toda vez que tiver vídeo novo subindo aí, você vai ser notificado para você não perder. No nosso Instagram também, Renovation Cast, vai lá, segue o nosso canal da nossa igreja também, Ressurreição Pombos, que também vai abençoar muito sua vida. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Então comenta aí, deixa indicação também de podcast temático que você gostaria de ouvir. Eu gostaria de ouvir sobre ansiedade, sobre medo, sobre qualquer coisa. Você pode deixar aí, porque a gente vai coletando essas informações para a gente também fazer podcast temático para trazer essa mensagem para a sua vida. Deus abençoe você. É isso aí. Esse foi mais um Renovation Cast. Um abraço a todos. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima. Tchau, tchau.